O Evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 10, os versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, quem tiver deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora e durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos convoca a uma realidade bastante significativa. Pedro pergunta para Jesus: nós deixamos a nossa família, nós deixamos os nossos trabalhos, nós deixamos tudo, e o que isso significa? E então, por isso, Jesus manifesta para eles o que dará a vida eterna. Por isso, então, mês vocacional, ano vocacional, esse processo vocacional nos convoca a seguir de fato o Senhor, dando-nos a nossa vida para que nós possamos viver sempre a palavra do Senhor, a vivência do Senhor. O Senhor, de fato, cuidará de nós, não nos deixará sozinhos. Então, por isso, Ele caminha sempre conosco, nos fortalece e nos dando sempre uma vida nova. Mas Jesus também não engana o vocacionado. Aqueles que, de fato, vai seguir o Senhor, encontrará com pessoas que é contra Ele, que poderá perseguir. E veja que estas questões, até mesmo os mártires, até mesmo com Jesus, também houve perseguições. Por isso, então, aqueles que decidem a seguir o Senhor, encontrará muitas pessoas que são contra o anúncio do Evangelho, da Boa Nova. Aqueles que acham que a palavra, que o Evangelho, deve ser algo conforme ela pensa, e não conforme de fato o Evangelho é. A construção do reino messiânico, de paz, de amor, de fraternidade, de comunhão. Então muitos têm uma religião apenas de forma exterior, com práticas até intensa da fé, com as suas orações, com as suas práticas de vivência na moral, da palavra do Senhor, de orações, mas a pessoa lá dentro, ela continua vazia, sem a presença e o experimento de Deus na sua vida. Por isso, então, esta pessoa, com facilidade, ela é contra aqueles que anunciam a palavra. Com facilidade, elas vão contrário a que a pessoa anuncia. Por isso, muitas vezes encontramos em nosso meio e também fora de nós, pessoas que são impiedosas com aqueles que anunciam o Evangelho. E veja, nós sabemos que ao longo da história da Igreja, muitos foram perseguidos e foram mártires. Os mataram com a intenção de eliminar no anúncio e a pregação do Evangelho. Mas o Senhor nos faz uma promessa. A vida eterna é uma garantia para todos aqueles que tudo deixa para seguir. Ao mesmo tempo, muitos que pela palavra do Senhor poderão ser tratados como os últimos, mas no reino como primeiros. Por isso, então, há o seguimento, o fazer a vontade do Pai. Então, produz fruto agora e para sempre. Em nenhum momento da história da Igreja, com aqueles que foram perseguidos, os mártires, ou mesmo perseguidos sem ter derramado sangue, que deram suas vidas, estes nunca deixaram de produzir.
A igreja produz frutos graças a estas pessoas que vivenciam a fé. Então, por isso, mesmo que alguém persiga, mesmo que alguém não aceite a pregação do Evangelho, ela continuará, porque ela é divina. É o Senhor que anuncia, o Senhor que produz a vida. Por isso, então, confiantes, eu convido você, que é jovem, que nesse momento está fazendo o seu projeto de vida. Que tal você também fazer isso? Deixar tudo, a sua família, a sua casa, os seus projetos, para seguir o Senhor? Este é o ano vocacional e nós somos convocados a esta realidade. Por isso, então, eu convido você a fazer esta experiência de tudo deixar para seguir o Senhor. E ainda hoje, em todos os cantos do mundo, muitos fazem isso. Muitos deixam tudo para seguir o Senhor. Alguns até de forma mais radical, deixando a sua pátria e indo para outras bem distantes por causa da palavra. Não tenhas medo de dizer: eis-me aqui, Senhor.